as informações principais. Então, bom dia a todos, bem-vindos ao webinar Pabin da OAS Visão Geral, Critérios de Inclusão e Processo Editorial. Antes de darmos início, eu queria só apenas dar algumas informações. Deixa eu só aqui passar. Então, para fazerem algumas questões, os microfones estão desligados, por isso eu peço que usem o chat ou o Q&A para fazer as questões, que serão respondidas no final da apresentação da Carolina. E também informar que as apresentações e as gravações serão disponibilizadas no website do Pabin e no canal YouTube, respectivamente, e depois poderão consultar. Depois, queria apenas apresentar a nossa oradora, a Carolina Dias. Gostaria muito de agradecer a disponibilidade dela para estar aqui hoje conosco. E agora fazer aqui uma breve descrição da Carolina Dias, e desculpem aqui a calma. A Carolina Dias é licenciada em Letras e em Administração, mestre em Comunicação e atualmente está a fazer o doutoramento em Ciências da Informação com tese sobre políticas editoriais de partilha de dados de investigação em revistas de economia. Pesquisa temas relacionados com a economia da comunicação científica, modelos de acesso aberto e políticas de acesso aberto. É embaixadora do DOAJ, o Directory of Open Access Journals, no Brasil, e atualmente é também investigadora visitante na Université Côte d'Azur, na França. Olá, Carolina Dias, muito obrigada. Vou então permitir que faça aqui a partilha da tela. Bom, bom dia a todos, todos os presentes. Bom dia, equipe do Pubim. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra, um prazer vir apresentar os critérios do DOAJ, falar sobre o processo de inclusão e avaliação das candidaturas. Falar que eu também sou editora, né? Eu sou editora de uma revista da área de economia, a Revista de Economia Contemporânea, editada pelo Instituto de Economia da UFRJ. Eu estou à frente da REC desde 2010, então tem aí 16 anos à frente da revista. Então, o mundo dos editores e os desafios da editoração científica são bem conhecidos por mim, assim, já sorri e chorei muito à frente dessa revista. Enfim, a vida do editor. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Muito bem. Estão conseguindo ver certinho? Sim, sim, sim. Então, hoje o título dessa fala é Visão Geral, Critérios de Inclusão e o Processo Editorial do DOAJ. Meu e-mail, carolina@doage.org. Vocês podem me enviar e-mail a qualquer momento, qualquer dúvida que tiverem sobre os critérios, sobre o processo de inclusão, sobre as rejeições, o que tiver ao meu alcance, eu tento ajudar, e o que eu não souber, eu encaminho para os meus colegas do DOAJ. A gente sempre busca, enfim, orientar e ajudar os postulantes e os interessados em postular para a plataforma. Deixa eu passar aqui. Bom, o que que é o DOAJ, né? O que que é o Directory of Open Access Journals, né? O DOAJ, ele é o maior catálogo de revistas de acesso aberto do mundo, né? A missão do DOAJ é aumentar a qualidade, a visibilidade e o impacto das revistas de acesso aberto globalmente, independente da área do conhecimento, ou seja, da disciplina em que essa revista é publicada, da localização geográfica da sua instituição editora ou do idioma da publicação, tá? Então, a gente fala que o DOAJ ele é um catálogo único e diversificado porque ele abrange revistas de todos os países, todas as regiões, todas as disciplinas, né? E todos os idiomas de publicação. Ao longo da sua história, né, o DOAJ foi criado em 2003. Então, ao longo da história, os critérios do DOAJ, eles se converteram no padrão ouro, né, extraoficial, ou seja, no padrão ouro em matéria de qualidade em publicação de acesso aberto. Então, com o tempo, o DOAJ passou a ser conhecido, passou a ser uma referência em publicação de acesso aberto, tá? E os serviços e os metadados do DOAJ, eles são fornecidos gratuitamente em base mensal
para todos os usuários, né, todos os interessados, né? Então, ninguém paga para aplicar para o Doage, nenhuma revista paga para estar no Doage, e para acessar os dados sobre a coleção, esses dados são disponibilizados gratuitamente em base mensal para todo mundo, e atualmente há um serviço de acesso premium aos metadados, mas para atualizações semanais, é um outro tipo de empacotamento e de atualização dos dados, mas para fins gerais, os dados metadados são gratuitos mensalmente. Hoje, eu fiz capturei essa tela hoje lá da coleção. Então, hoje, como é que está a coleção do Duage? Hoje nós temos 23.077 periódicos de acesso aberto, dos quais 14.311 não cobram nenhuma taxa de publicação. São as chamadas revistas de modelo diamante. E elas representam a maioria, né? Mais da metade da coleção do Duage hoje é de revistas sem taxas. Essas revistas hoje elas são editadas por instituições de 140 países diferentes e em 92 idiomas diferentes. Então, assim, esses números falam um pouco sobre a diversidade e a abrangência do catálogo do Doage hoje em dia. Agora, por quê? Essa é uma pergunta bastante interessante. Por que que a gente coloca as revistas lá dentro, né? Por que a minha revista deve estar no Doage? Que benefícios o Doage proporciona os títulos, as publicações da sua coleção? Primeiro, como os padrões, né, os critérios do Doage se converteram no padrão ouro em matéria de publicação de acesso aberto, ter a sua revista no catálogo é um sinal de que a sua revista adere minimamente a bons padrões de publicação, bons padrões editoriais, né? Então, isso por si só já é uma boa evidência de adesão a padrões de qualidade. Como o Doge ele tem uma penetração muito grande, uma abrangência muito grande, isso aumenta a capacidade de recuperação do periódico em diversos mecanismos de busca, bases de dados e indexadores. Por exemplo, teve um estudo do qual participou o Juan Pablo Alperinha no passado, ele foi publicado em 2025, sobre os determinantes de recuperação dos dados na base OpenAlex, e estar no Doage é o segundo principal determinante para que uma publicação seja recuperada no Doage. O primeiro é ter um DOI. Ter um identificador persistente é o principal determinante para estar no OpenAlex. O segundo é estar no Doage. Então, isso dá uma medida, sabe, da capilaridade do Doage em relação aos serviços de informação e descoberta que existe por aí. Isso é bastante importante. Dessa forma, estar numa coleção que tem esse nível de descoberta, que proporciona esse nível de descoberta para os títulos da coleção, é uma forma de você atrair mais autores e atrair mais leitores, seja localmente, seja globalmente. É. Ao mesmo tempo, ao mostrar que a revista adere a bons padrões de editoração, bons padrões editoriais, isso contribui para a melhoria da reputação da revista, tanto localmente quanto internacionalmente. Tá? Isso também contribui para que a revista seja incluída em listas de periódicos nacionais, por exemplo, listas de periódicos de qualidade que os financiadores e os órgãos de governo utilizam, seja nos seus esforços de avaliação da produção nacional, seja nos esforços de avaliação dos candidatos a receber financiamento. Então, isso também é bastante importante. Né? E além do mais, quando a gente compara com outras bases de dados e outros serviços e os serviços de recuperação, o Doage ele abrange uma quantidade de idiomas, né, de idiomas locais que não são cobertos em outras bases. Então, quando a gente vai olhar os periódicos que são publicados na Scopus, os periódicos que são publicados na Web of Science, por exemplo, né? Há muito poucas publicações em idiomas como o português, por exemplo, até mesmo em francês, em outros idiomas que não sejam o inglês, que ainda é considerada, né, a língua franca da ciência. Mas o fato é que a gente produz ciência, a gente produz conhecimento científico em diferentes idiomas, e esses idiomas precisam estar contemplados nos serviços de informação, nos serviços de indexação. E essa é uma das coisas que o DOAJ busca fazer, que é abranger diferentes idiomas, dar visibilidade para a ciência que é produzida nos diferentes idiomas.
Agora, quais são os critérios, então, para a inclusão das revistas no catálogo do Doage? Primeira coisa, onde que estão esses critérios? Quando a gente vai lá na página eletrônica do Doage, lá no alto da página, à direita, você tem o menu Apply, aí você tem o formulário de aplicação e tem o Guide to Apply, que é o guia com os critérios. Então, ali no guia com os critérios, vai ter informação sobre os critérios básicos e todas as boas práticas editoriais que são recomendadas aos aplicantes e as revistas que já fazem parte do catálogo, obviamente, estão todos detalhados ali. Então, essa é por onde que a gente começa. A gente começa pelo site eletrônico do Doage. Tá? Deixa eu passar aqui. Só um minutinho. Muito bem. Quais são os tipos de revistas elegíveis para estar no DOAJ? Então, primeira coisa, o DOAJ só aceita revistas de acesso aberto. Né? Isso abrange revistas de acesso aberto dourado, são as revistas que cobram taxas para publicação, seja taxas de processamento de artigo, como o APC, né? Article Processing Charges, taxas por página, taxa de emissão de DOI. Então, diferentes tipos de taxas são previstas ou podem ser cobradas. Então, Doage aceita revistas que cobram taxas no modelo dourado e revistas que não cobram nenhum tipo de taxa, que são as revistas chamadas diamante. Um aspecto importante é que periódicos do tipo híbrido, né, que combinam taxas de publicação com a cobrança de assinatura, não são aceitos para publicação no Doage, para indexação no Doage, ok? Então, periódicos híbridos não são elegíveis, só são elegíveis a A dourado e a A diamante. Então, quem pode aplicar periódicos de acesso aberto dourado ou diamante, publicados em qualquer idioma, editados em qualquer país e de qualquer área do conhecimento. Então, esses são quatro atributos básicos das revistas que podem aplicar. Existe uma quantidade mínima de artigos que devem ter sido publicados no ano anterior da postulação, que fazem parte dos critérios básicos. Então, se exige da revista que ela apresente um histórico de no mínimo 5 artigos por ano no ano anterior, independentemente do modelo de publicação. Se a revista publica em formato contínuo, né, em fluxo contínuo, ou se ela republica em fascículos. No final das contas, quando a gente olha o último ano de publicação, abrangendo todos os fascículos publicados no ano anterior, ou todos os artigos publicados naquele ano calendário, exige-se no mínimo 5 artigos publicados. Então, além de serem acesso aberto, dourado ou diamante, qualquer idioma, qualquer país, qualquer área do conhecimento, a revista tem que apresentar um histórico de pelo menos 5 artigos publicados no ano calendário anterior. Ok? Além disso, é preciso aderir aos princípios de transparência e melhores práticas em publicações científicas, que são as boas práticas editoriais recomendadas, né? E é preciso fazer revisão por pares ou editorial. A gente vai voltar a esse assunto mais ali na frente, mas é preciso que o periódico tenha controles de qualidade. E o principal controle de qualidade é a realização da revisão por pares ou a revisão editorial. Bom, eu sei que essa é uma questão que suscita bastante dúvida, né? O que que é o acesso aberto na visão do Doage? Então, na visão do Doage, o acesso aberto é o acesso imediato e gratuito aos conteúdos publicados. Esse acesso deve ser gratuito no sentido que não deve ser cobrada taxa ou assinatura dos leitores. Então, os leitores têm que ser capazes de acessar os artigos publicados de forma gratuita e de forma imediata. Isso significa que o artigo foi publicado, ele deve ser colocado disponível online de forma imediata, sem embargo e sem exigência de cadastro ou login de acesso aos leitores. Então, essa é a ideia do imediatismo da publicação. Então, os conteúdos eles têm que ser gratuitos, né, sem cobrança de taxas ou assinaturas, e eles têm que estar disponibilizados de maneira imediata à publicação, sem embargo, sem exigência de cadastro. Além disso, o acesso aberto ele compreende direitos autorais e formas de licenciamento definidas e claras na página eletrônica da revista.
Tá? A recomendação é pela adoção das licenças abertas do tipo Creative Commons. Também esse assunto a gente vai tratar num outro slide mais adiante. E, ademais, para o doagem é importante que essas condições de acesso aberto sejam absolutamente claras na página eletrônica da revista, né? Lembrando que a página eletrônica da revista não é apenas reúne o conjunto de informações que o doage avalia para fazer a inclusão, né, da revista no catálogo, como também é o que o leitor e o autor avalia quando ele vai em busca dos artigos, né? Então, a página eletrônica é o que apresenta a revista para o seu público. Então, deve estar claro que tipo de acesso aberto e como a revista oferece os seus conteúdos em acesso aberto. Nesse sentido, é uma recomendação forte do DOAJ, na verdade, isso é uma exigência, que uma declaração de acesso aberto, reunindo essas informações, seja apresentada no site eletrônico, na página eletrônica da revista. Tá? Falando da página eletrônica, né, que é o espaço que a revista se faz, é onde a revista se faz conhecida para os seus diferentes leitores, né, e para os autores, onde fornece as instruções aos autores, critérios de avaliação para os revisores, né, para os pareceristas, e se apresenta para o doage. Do ponto de vista dos critérios do doage, o que que ele observa com relação à página eletrônica da revista? Primeiro, o site deve ser próprio e acessível de qualquer localidade. Né? Isso às vezes gera uma dúvida. Por exemplo, a minha revista ela tem uma página dentro da página eletrônica da minha instituição. Isso é considerado um site próprio? É. A minha revista ela só existe dentro do Cielo. Né? Ela é uma página dentro da coleção do Cielo. Isso é considerado um site próprio e acessível? Sim. Então, o site próprio e acessível, seja como um website independente, seja como uma página própria dentro do site da instituição ou de uma coleção online, de uma plataforma online de publicação, seja o Cielo, seja uma instalação do OJS da própria instituição, ou mesmo do Pubim, por exemplo. Né? O que que é importante a respeito desse site? Ele não pode ter publicidade intrusiva, pop-ups de nenhuma natureza. Isso é determinante, isso é totalmente proibido pelo DOAJ. Não pode haver métricas enganosas, né? Informação excessiva sobre métricas que levem os leitores e os autores a formularem ideias e interpretações sobre a qualidade da revista ou sobre a visibilidade da revista que não correspondam à realidade. Tá? É fundamental que os artigos publicados eles estejam em arquivo PDF ou HTML individuais, ou seja, é preciso que haja uma URL e arquivo por artigo. Então, mesmo se a revista publicar em fascículos, os artigos não podem estar exclusivamente disponibilizados num PDF único de todos os fascículos, né? Todos os artigos juntos. É preciso que haja um arquivo, um PDF por artigo separado, ou HTML, né? Não precisa ser necessariamente em PDF. Né? Não há uma exigência quanto ao formato de leitura, mas há uma exigência quanto, sabe, à individualidade do acesso do artigo. Tá? E o site ele pode ser escrito em qualquer idioma. Tá? A única questão é que se o site ele tiver em diferentes idiomas, eu tenho uma versão do site em português e uma versão do site em inglês, ou uma versão em português, uma versão em francês ou em espanhol, todos os idiomas devem conter as mesmas informações. E isso muitas vezes é uma questão, é um problema, porque a gente vai atualizando o site, esquece de atualizar num idioma, atualiza num e não atualiza no outro, ou vai fazer uma modificação das seções sobre as políticas editoriais e acaba fazendo numa versão e não faz na outra. Então é preciso ter bastante atenção com relação à atualização do website e à homogeneidade das informações, né, entre as diferentes seções. Qual é o conteúdo mínimo que o DOAJ observa e considera ao avaliar o website da revista? Então, o que que a página eletrônica precisa dizer sobre a revista? Qual é a linha editorial, né, o escopo, o foco e os objetivos daquela publicação? Qual é o número de registro do ISSN, né? Seja o ISSN da versão eletrônica ou da versão impressa. O DOAJ não exige que seja eletrônico e impresso, ele exige que haja
um ISSN, seja eletrônico ou impresso, mas há uma exigência com relação ao ISSN, que diz a respeito ao título da revista e ao nome da instituição responsável, que deve ser o mesmo no cadastro do ISSN e na página eletrônica da revista, ou seja, não pode haver divergência entre o que diz no cadastro do ISSN e o que informa o site da revista. Ok? Então, o site da revista, a página eletrônica, precisa dizer qual é a política de acesso aberto, né? Daquela declaração que eu mencionei 2 slides atrás, né? Que o acesso aberto é imediato, gratuito, né? Que a revista adota licenças de tal tipo. Então, isso é fundamental que esteja explícito na página eletrônica da revista. A afiliação institucional da publicação, ou seja, quem é a instituição responsável pela revista e o editor responsável pela revista, né, com informações de contato dos responsáveis, tanto no nível institucional quanto do editor responsável. É preciso que seja informado qual o corpo ou conselho editorial da revista, também com afiliações institucionais e informação de contato, pelo menos do corpo editorial. Tá? Além disso, a página eletrônica da revista precisa trazer instruções para os autores, instruções cobrindo formatação das submissões, forma de submissão, né? Então, como que eu preparo os originais, como que eu faço a submissão, qual é o modelo e o sistema de revisão por pares que a revista utiliza. Então, se é uma revisão estritamente por pares, se é uma revisão editorial, sabe? Qual é o modelo, se é aberta ou fechada, simples cega, duplo cega, há diferentes modelos. Né? É preciso que a página eletrônica traga informações claras sobre licenciamento e direitos autorais, né? Vou falar um pouco mais sobre isso lá adiante. Acho que é exigido que se traga informações sobre as taxas cobradas, e mesmo se não houver taxas, é preciso que isso fique claro, né? Porque a informação sobre taxas, ela fala sobre o modelo econômico da revista. E o modelo econômico da revista deve ser claro. Deve ser claro para os leitores, deve ser claro para os autores. E é preciso que haja informações de contato da revista, né? Como que os autores e os leitores podem fazer contato com o corpo editorial, com o editor responsável. Sobre os controles de qualidade, né? Então, as revistas que estão no catálogo do Doage são revistas que adotam controles de qualidade, e isso faz parte das boas práticas editoriais, né? Que o Doage recomenda, que o Doage endossa e recomenda para que as revistas do catálogo adotem. Quais são esses controles de qualidade? São 5 tipos de controle, alguns exigidos e outros recomendados. O primeiro é: a revista precisa ter um editor definido e um corpo editorial formado por no mínimo 5 pessoas. Pessoas com as devidas qualificações e afiliações descritas. Significa que tem que ter um editor responsável e tem que ter um corpo editorial formado por 5 pessoas que tenham expertise na área de conhecimento da revista. Então, se a minha revista é uma revista de ciência da informação ou é uma revista de ciências da saúde, os membros do meu corpo editorial têm que ter, sabe, experiência docente ou experiência de pesquisa na área da revista. Tá? E as afiliações institucionais, as instituições a que essas pessoas pertencem, têm que estar descritas na página eletrônica também. Uma recomendação, por exemplo, é que se ajunte a informação, o registro no ORCID, ou se houver um e-mail de contato dos editores, também deve ser colocado. A revista deve adotar um processo de revisão por pares, tá? Então, aqui é preciso fazer uma observação. Com exceção das revistas da área das artes e da humanidades, para todas as outras disciplinas, áreas do conhecimento, se exige a revisão por pares estrito sensu, no sentido de que a revisão ela deve ser feita por, no mínimo, 2 avaliadores externos ao corpo editorial da revista, né? Especialistas que são selecionados na comunidade ou nas comunidades científicas com as quais a revista dialoga, mas que não têm afiliação institucional ligada à revista. Então, essa é a revisão por pares estrito sensu. Das revistas de artes e humanidades, se permite que faça a revisão editorial. A revisão editorial é quando as submissões elas são avaliadas por no mínimo 2 editores da revista.
né? Ou seja, as pessoas que avaliam as submissões, elas são ligadas ao corpo editorial da revista, né? Por comparação, no caso da revisão por pares, os avaliadores não são ligados ao corpo editorial da revista, tá? Mas para ambos os casos se exige que a avaliação seja feita por no mínimo duas pessoas diferentes, né? No caso dos periódicos estudantis, né, revistas que são editadas por estudantes, é preciso que o corpo editorial tenha pelo menos um professor que faça a supervisão do processo de avaliação. Ah, então, essa é uma exigência com relação a periódicos que sejam editados por estudantes. Terceiro, controle de qualidade, né? Então, primeiro é ter um corpo editorial definido com afiliações descritas. Segundo, é adotar um processo de revisão por pares ou revisão editorial claro e descrito no site da revista. Terceiro, é evitar a endogenia na autoria. É, a endogenia é um conceito heterogêneo, há diferentes, polissêmico, há diferentes interpretações sobre como que se caracteriza e como se avalia a endogenia nas revistas. Do ponto de vista do Doage, o que é observado é a endogenia na autoria e com relação ao corpo editorial e de revisores da revista, né? Então, o controle de qualidade em relação à endogenia, ele recomenda que até 25% dos artigos publicados sejam de autoria dos editores ou dos revisores, né, dos pareceristas que publicam na revista, caso a lista de revisores seja publicada, né? Então, se a revista não revela o nome dos revisores que atuam na avaliação dos artigos, não se aplica o cap de 25%, né? Então, assim, o máximo de 25% de autoria para observação da endogenia só se aplica no caso dos revisores se os nomes dos revisores forem publicados. Senão, o que é observado é 25% de artigos de autoria dos editores, né, dos membros do corpo editorial. Tá? Então, esse é o terceiro controle de qualidade que é observado das revistas que aplicam e fazem parte do catálogo do DOAJ. O quarto controle, o quarto e o quinto, são recomendações, tá? Então, uma recomendação é a verificação de plágio das submissões. Então, é super recomendável que a revista faça a verificação de plágio das submissões e, no caso dela fizer, é importante que ela informe qual a ferramenta ou o protocolo utilizado para fazer a verificação, tá? A quinta recomendação, que é um controle de qualidade importante, é que a revista publique as datas de aceite, de submissão, aceite e publicação dos artigos, tá? Essa recomendação, a recomendação é que essas datas sejam publicadas na folha de rosto de cada artigo publicado, tá? Juntamente, que é uma outra recomendação, não é um controle de qualidade, mas é uma recomendação, é que a informação de licenciamento também seja incluída nos artigos publicados, pelo menos na folha de rosto dos artigos, né, na primeira página dos artigos. Um aspecto importante de observar é que os mesmos controles de qualidade, eles devem ser aplicados para o conteúdo regularmente publicado pela revista, quanto para as edições especiais, né? Então, se a revista publica edições especiais, também é preciso ter as afiliações institucionais dos editores convidados claras, é preciso que haja revisão por pares ou revisão editorial dos artigos publicados na edição especial, que se aplique o mesmo critério de endogenia, ou seja, 25% no máximo de artigos devem ser dos autores, dos editores convidados e dos revisores utilizados para avaliar as submissões que estão publicadas naquela edição especial. Recomendação de plágio e datas de submissão, aceite e publicação igualmente. Ok? Sobre as taxas, né? Então, para as revistas que cobram taxas, né, como parte do seu modelo econômico, a gente sabe que existem diferentes tipos de taxa. Há taxas que são cobradas na entrada do artigo, que é a chamada taxa de submissão, há revistas que chamam de taxa de avaliação ou taxa de verificação. Existe uma tipologia variada de taxas, mas há taxas que são cobradas na entrada, há taxas que são cobradas após a revisão por pares, chamadas Article Processing Charges, ou taxas de publicação, há taxas que são cobradas por página diagramada do artigo, por publicação colorida, há taxas que são cobradas apenas para a emissão do identificador persistente, né, do DOI.
Bom, independentemente do tipo de taxa cobrada e do momento em que a taxa é cobrada, a informação sobre a cobrança deve ser clara no site da revista, né? Assim como se há uma política de descontos ou isenções. Então, por exemplo, é muito comum que em revistas editadas por sociedades ou sociedades científicas ou associações profissionais que haja preços diferentes de taxa para quem é membro e quem não é membro da associação ou da sociedade, né? Então, nesse caso, se há preços variáveis e há descontos para não sócios, para sócios, essas informações devem ser claras no site da revista, né? E se a revista não cobra nenhuma taxa, também essa informação deve ser clara. Então, o que é importante é que fique claro para o leitor e para o autor, né, que taxas são ou se não há cobrança de taxas como parte do modelo econômico da revista, né? Essa é a ideia da transparência. Assim como há informações claras sobre o modelo de avaliação da revista, informações claras sobre o modelo econômico são fundamentais para que a revista seja transparente com a comunidade ou com as comunidades científicas com as quais ela dialoga, né? Agora, sobre direitos autorais e licenciamento, que são dois assuntos que costumam suscitar muitas dúvidas, né? Então, assim, normalmente a gente fala assim, os direitos autorais, eles dizem respeito à relação entre o autor que publica e a instituição que é responsável pela publicação, né? Os direitos autorais, eles dizem respeito aos direitos morais e direitos patrimoniais relativos àquele artigo que foi aceito para publicação, né? Então, os direitos autorais, eles dizem respeito à relação entre o autor e a instituição. O licenciamento, né, que são as licenças, tipo as licenças CC BY, as licenças do Creative Commons, por exemplo, elas dizem respeito, elas disciplinam a relação entre o detentor do direito autoral, né, seja ele o autor ou a instituição, e o leitor ou usuário daquele conteúdo, né? Então, os termos de licenciamento definem como e com que finalidades o conteúdo publicado pode ser usado e reutilizado e redistribuído, né? Então, enquanto o direito autoral, né, ele fala sobre a relação do autor com a instituição que edita o periódico, a revista, os termos de licenciamento falam sobre a relação entre quem detém esse direito autoral e quem vai ler e usar o artigo publicado. Então, a recomendação do DOAJ é que os conteúdos publicados em acesso aberto adotem licenças abertas, do tipo Creative Commons ou similar, mas as Creative Commons, as licenças CC BY são as mais conhecidas. Há diferentes tipos de licença CC BY, a revista deve escolher aquela que melhor expressa o tipo de relação que ela quer estabelecer com os autores e com os usuários dos conteúdos publicados, né? A página eletrônica da revista deve informar claramente quais são os direitos autorais, quem os detém, se há algum tipo de contrato, por exemplo, ou termo de concessão de direitos que os autores devem firmar, né? E quais são os termos de licenciamento, inclusive quais são as permissões para que os autores façam o depósito e o autoarquivamento dos seus artigos. É bastante importante isso, né? Para que os autores consigam perseguir a via verde de acesso aberto, né? De depósito em repositórios ou em sites institucionais, enfim. Tá? E a recomendação, como eu mencionei alguns slides atrás, é que os termos de licenciamento, no caso, quais são as licenças CC BY adotadas, que o artigo traga essa informação. Às vezes é bastante comum que o artigo traga o logotipo da licença CC BY adotada, que ele venha no rodapé da página, da folha de rosto do artigo, ou mesmo em todos os rodapés das páginas do artigo. Isso, novamente, é um elemento importante de transparência do artigo, de transparência da revista. Muito bem. Agora, qual é o processo de submissão e avaliação das candidaturas pelo DOAJ? Né? Como é que a gente postula para entrar no catálogo e como é que é feita a avaliação e o feedback para as revistas postulantes? Bom, primeira coisa, a gente volta para a página eletrônica do DOAJ, né? A submissão, ela é feita online, então ela é feita através de um formulário
de aplicação, um application form, que ele está disponível no site eletrônico. Esse application form existe uma versão dele em PDF, tá? E em português. Então, a sugestão é sempre que o formulário que vai ser preenchido online, ele seja, na verdade, preenchido antes. Vocês baixam a versão em PDF, estudem essa versão, né? Preencham uma versão mockup de teste para ver se uma revista tem todos aqueles elementos definidos, se é preciso fazer alguma alteração na página eletrônica da revista. Muitas vezes, para aderir aos critérios do DOAJ, a revista precisa fazer mudanças institucionais. Por exemplo, se é preciso fazer uma alteração no corpo editorial, ou se é preciso fazer uma alteração sobre o modelo econômico, tá? E essas alterações exigem algum tipo de autorização ou aprovação institucional, algum procedimento administrativo, ou seja necessário fazer atualização das informações no cadastro do ISSN, por exemplo, caso a revista tenha mudado de nome, ou tenha mudado a instituição editora, ou agora a revista passou a ser editada em parceria com uma outra instituição, né? Então, assim, essa outra instituição parceira também precisa figurar no cadastro do ISSN. Então, por isso é importante estudar o formulário em PDF antes, para a revista se preparar para poder preencher o formulário online, né? Uma vez que todas as informações estão reunidas e a revista avalia que reúne todas as condições mínimas necessárias para aplicar ao DOAJ, aí ela deve fazer, né, preencher o formulário online. Uma vez que esse formulário ele é preenchido, na hora que você envia, ele só é considerado enviado quando aparece a telinha de agradecimento. Se não aparecer a telinha do thank you, o formulário não foi enviado. A gente faz essa observação porque às vezes acontece falha no envio e a pessoa não vê a tela do thank you, acha que o formulário foi submetido e ele não foi. Então, isso é importante de observar, tá? Então, além disso, quando a gente preenche o formulário online, é preciso indicar, né, um e-mail de contato da revista, um endereço eletrônico de contato da revista. É fundamental que esse endereço eletrônico ele seja de fácil acesso pelo editor da revista, porque é com esse e-mail que o Doage vai fazer contato com a revista. E é muito comum que o Doage entre em contato, né? Que a equipe do Doage que está fazendo a avaliação, ela entre em contato com o editor da revista para solicitar algum esclarecimento, pedir alguma informação que faltou, sabe? Então, e para onde vai ser enviado o feedback da avaliação. Então, é muito importante que esse e-mail seja acessível, que ele seja atualizado com frequência. E assim, e que o editor, depois de fazer o envio do formulário, ele fique atento às respostas do Doage, né? O que acontece é que, se a equipe do Doage entrar em contato com o editor, pedindo algum esclarecimento ou alguma informação, e depois de 30 dias não tiver nenhuma resposta, aquela candidatura vai ser arquivada, né? Aí o editor vai ter que fazer tudo de novo, né? Então tem que ficar atento, ficar de olho no e-mail, tá? Isso também parece uma bobagem, mas a gente já teve vários casos de o e-mail caiu no spam, sabe? O editor saiu de férias e aí passou 30 dias, ele não viu o pedido de feedback, né? O pedido de atualização ou de complementação do Duarte que estava lá no spam ou ficou soterrado no meio de outros e-mails. Tem que ficar de olho nisso. Bom, como é que está o processo de avaliação do DOAJ? Bom, atualmente o tempo de processamento das candidaturas está sendo atualizado para 6 meses. Ele era de 3 meses, mas agora a gente revisou para 6 meses. Essa informação vai ser atualizada no site do DOAJ nos próximos dias. Eu recebi hoje da Cat, que é a nossa gestora, essa informação de que foi aumentado, né? O tempo médio de avaliação das candidaturas aumentou para 6 meses. Então, o processo, ele na verdade é um processo em 3 etapas de revisão, de avaliação e 2 etapas de decisão e feedback, né? Então, primeiro, a revista preenche o formulário online, envia todas as informações, né? A gente tem uma equipe de triagem que faz as verificações iniciais, então vai pegar aquele formulário, vai olhar o ISSN da revista, vai ver se o site da revista está disponível, né? Então, se ele tem um site disponível, se ele pode ser acessado de qualquer lugar, se ele tem pop-up, né, publicidade intrusiva, e vai ver se a revista adere às condições do acesso aberto definidas pelo DOAJ. Lembrando quais são aquelas condições. Né, a revista tem que ter
conteúdo publicado em acesso aberto imediato, ou seja, sem embargo, sem exigência de login ou cadastro para o leitor, né? E o conteúdo tem que estar publicado em acesso aberto, integral, né? Ou seja, sem cobrança de taxas de assinatura para os leitores. E tem que ter termos de licenciamento definidos, né? Então, se as condições de acesso aberto elas estão satisfeitas, o site não tem publicação intrusiva e o ISSN da revista está ok, a revista passa para a próxima etapa, que é a etapa de revisão independente. Nessa etapa, o DOAJ trabalha com editores, colaboradores, voluntários de várias partes do mundo, né? Então, a gente procura ter editores que trabalham, e têm familiaridade com as comunidades das revistas que estão sendo avaliadas, que conhecem o idioma da revista que está sendo, que está aplicando para o catálogo. Então, a gente tem voluntários no mundo inteiro que trabalham na revisão das candidaturas. Nessa etapa da revisão independente, é que são olhadas todas as políticas editoriais, que é feita a avaliação mais minuciosa do sistema de revisão por pares adotado, ou a revisão editorial, se a revista atende aos critérios de endogenia, ou seja, se as informações sobre as afiliações institucionais são completas, né? Então, na revisão independente é que a revista ela é de fato analisada de maneira mais detalhada, tá? Se a revista for aceita ou não aceita, é feita uma decisão final. Essa decisão vai ser comunicada por e-mail pelo editor executivo do DOAJ, e aí é feito o feedback, tá? Importante, a decisão comunicada, seja ela de aceite, seja ela de recusa, ela é comunicada diretamente ao editor por e-mail enviado para ele. Essa é uma informação que é considerada sigilosa pelo DOAJ, então os motivos de rejeição, eles não são publicados em detalhes, o nome das revistas que têm as suas candidaturas aceitas ou rejeitadas ele não é publicado de forma pormenorizada. Obviamente que as revistas que são aceitas, elas aparecem imediatamente no catálogo. Mas as revistas que são rejeitadas, o nome dessas revistas, o ISSN dessas revistas e os motivos de rejeição, eles não são publicados, né, em conjunto. Em caso de rejeição, uma revista ela só pode ressubmeter após 6 meses, ou seja, existe um período de embargo de 6 meses de novas candidaturas, mas há três exceções, claramente, né? Então, ou seja, se a revista ela teve a sua candidatura rejeitada por um problema de ISSN, por um problema da página eletrônica fora do ar, ou se ela não conseguiu atender a quantidade mínima de 5 artigos publicados no ano calendário anterior, essa rejeição inicial ela pode ser revista, né? Então, para isso, a revista vai fazer um recurso, né? Um appeal. Eu vou falar de novo mais adiante um pouco sobre isso, né? Então, há casos em que a rejeição pode ser revista nessa primeira etapa, né? E a revista pode se recandidatar num prazo menor de 6 meses. Caso, na fase de avaliação, né, de revisão independente, seja identificado que a revista ela adota práticas editoriais questionáveis, né, fraudulentas, ou se ela forneceu informações enganosas a respeito dos seus processos editoriais, dos seus controles de qualidade, essa revista ela vai ser proibida de submeter candidaturas por 3 anos. Então, isso é bastante interessante e bastante importante, né? Observo que isso também vale para o caso da revista que está no catálogo e foi avaliada pelo nosso time de integridade e qualidade, sabe? E ela foi rejeitada por informações enganosas ou práticas questionáveis, tá? Então, isso se aplica tanto para quem aplica quanto para quem já está no catálogo. E revistas ou instituições que tiverem rejeições somadas por mais de 6 anos não vão ser mais consideradas para inclusão no DOAJ, ou seja, elas vão ser banidas, ok? Com relação aos recursos, então, se a revista teve a sua candidatura rejeitada, ou se ela estando no DOAJ, ela foi removida por práticas fraudulentas ou por deixar de aderir a algum dos critérios do DOAJ, a revista pode fazer um recurso,
tá? A gente tem um comitê de recurso que se reúne mensalmente. O recurso ele deve ser feito por e-mail para essa revista. O recurso ele deve informar o nome da revista, o ISSN, quais as motivações, por que que a revista está fazendo esse recurso, né? Deve apresentar evidências dos motivos para os quais a revista contesta a decisão do doagem. Então, se a revista ela foi excluída, ela teve a candidatura rejeitada por tais e tais motivos, a revista contesta essa decisão e ela deve apresentar elementos para dar suporte ao seu argumento. Tá? E é importante também ajuntar o e-mail que foi recebido do doagem com um motivo para rejeição ou para exclusão do catálogo. Tá? Então, é importante fazer uso da ferramenta de recursos, fazer uso do trabalho do comitê de apelações. Se a revista sente que que a candidatura foi rejeitada por motivos que não procedem, ela deve sim fazer o recurso. E o mesmo se aplica às revistas que foram excluídas do catálogo. Tá? Ajuda e documentação. Então, a gente tem um guia para submissão em inglês, mas ele está traduzido e atualizado em português. A gente fez, eu e a Glaucia, a atualização recentemente. Tá? Existe uma versão de referência do formulário, que é esse link. Existe um guia para submissão no Doage para os periódicos da JS, que é bastante interessante. Ele ajuda, inclusive, na exportação dos metadados. E tem o e-mail de helpdesk do Doage, que deve ser utilizado também para dúvidas. Mas é claro que se vocês tiverem dúvidas, vocês podem fazer contato comigo diretamente também, que eu também posso auxiliá-los no processo de submissão para tirar quaisquer dúvidas. Tudo bem. Muito obrigada, Carolina, foi muito interessante. Entretanto, temos já aqui algumas perguntas no chat e no Q&A, mas eu Uhum. gostaria de começar o debate com uma pergunta nossa. Sim. Ahm, Se uma revista for rejeitada, qual é a melhor forma de tomar isso como algo pedagógico e não como algo negativo e preparar a revista para uma nova candidatura? Então, em geral, assim, as rejeições na primeira etapa ou na primeira candidatura, em geral, tem a ver com a qualidade do texto. Assim, às vezes as políticas editoriais não são claras o suficiente. Não é que a revista não adote as políticas ou ela não consiga atender aos critérios de qualidade do Doage, é porque ela não conseguiu comunicar isso de maneira clara no site. Então, eu acho que a postular ao Doage ou ter a sua candidatura rejeitada é uma ótima oportunidade para você revisar a página eletrônica da revista e ter atenção ao texto das políticas. Isso é muito importante. A gente vê muitas rejeições por falta de clareza. E não por não atender ao critério. A revista atende, aí o editor fica chateado e fala: Mas eu faço isso. Eu tenho revisão por pares, eu tenho os termos de licenciamento, mas isso não está claro no site. Então, essa acho que é a primeira coisa, assim, é a oportunidade de você revisar a página eletrônica da revista e pensar que quanto mais detalhes a revista fornecer no seu site, melhor. O importante é não faltar informação. A informação ela pode ser abundante, ela só não pode ser escassa no site da revista. Oh, Carla, deixa-me só dizer que a Carolina acabou por responder a uma pergunta que eu tinha aqui, que era precisamente se a maior dificuldade das revistas está em cumprir os critérios ou precisamente em demonstrar claramente que os cumpre. E exatamente, é mesmo isso. E nós, eu vou dizer nós, eu e a Carla especificamente, também como editoras associadas, e quando estamos a falar com os editores, pedimos muito para eles fazerem o exercício de se colocarem do outro lado e lerem exatamente as políticas que têm, e se eles percebem exatamente aquilo que acontece, não é? E fazerem esse exercício. Obrigada. Sim, eu Tá? acho que a maior parte das rejeições que eu recomendo é porque não encontro a informação e não porque não façam nas Exato. revistas. É exatamente isso. Entretanto, não indo por ordem de chegada, mas como esta pergunta tem a ver com o que nós estávamos a falar, como faço para solicitar uma nova revisão para a minha revista? É só. Então, o Doage ele tem um dispositivo que é uma requisição de atualização, que na verdade é um critério, o procedimento é similar ao da submissão, né, da candidatura. O que você vai solicitar é uma atualização das suas informações. Você pode solicitar qualquer atualização de qualquer das informações de cadastro, de qualquer das informações das políticas. Então, o Eu procedimento é o acredito que mesmo. aqui a revista se calhar terá sido rejeitada e querem.
que E aí, no seja caso, revista é um novamente? apelo. Você tem que fazer um recurso para o comitê. Né? A primeira coisa, na verdade, é assim, se a candidatura ela foi rejeitada recentemente, a revista ela deve fazer contato com a equipe do Doage, com o editor do Doage, que estava a cargo da avaliação daquela submissão, daquela candidatura. Então, o primeiro movimento do editor é falar com quem do Doage ele estava interagindo. Porque geralmente é isso, a pessoa faz, a revista faz a candidatura e ela recebe um contato de alguém do Doage. Não é do Helpdesk, é de alguém da equipe do Doage que fez a avaliação da candidatura. Então, a primeira coisa é a revista fazer contato com aquele editor do Doage, para tentar entender melhor. E assim, a equipe, os editores que trabalham com a gente, a nossa rede de editores que fazem avaliação, eles estão sempre disponíveis para detalhar melhor e para orientar, olha, faltou isso, aquilo não está claro, ou esse elemento não está de acordo com os critérios, é preciso explicar melhor essa outra coisa, ou esse tipo de prática não é recomendável. Então, assim, a primeira coisa é falar com o editor que está avaliando a candidatura. Se ainda assim a decisão de recusa, de rejeição, ela persiste, sabe, o editor da revista ele deve procurar o comitê de apelações. Esse é um recurso válido e ele deve ser utilizado. Tá? Então vamos, aí a gente vai subir uma instância, sabe? Então eu vou sair do editor que avaliou e eu vou apelar para o comitê, porque aí isso vai ser avaliado por um grupo de, sabe, de uma instância superior no DOAJ que vai tentar, muitas vezes, inclusive, vai revisar a decisão para ver se a decisão do editor estava correta, se está conforme, porque também há erros de avaliação. Né? Então, assim, somos todos feitos por pessoas, é gente que aplica, é gente que avalia. Então, assim, as pessoas erram de todos os lados e também é possível que haja erros na avaliação. Ninguém está isento dessa possibilidade. Pois, agora indo por ordem de chegada, quando referem humanidades, referem-se às ciências sociais? Não. Ciências sociais não, é artes e humanidades. Só ciências humanas, artes, linguísticas, educação, ciências sociais aplicadas, sociais e sociais aplicadas não. Das sociais e sociais aplicadas exige-se a revisão por pares tradicional, com dois avaliadores externos ao corpo editorial da revista. Depois, o DOAJ recomenda a revisão por pares aberta. Doage não endossa nenhum tipo particular. Essa é uma decisão editorial da revista. Qual o modelo de avaliação que a revista vai adotar? Ele é adequado à forma como a revista quer se posicionar no campo, com as práticas da comunicação científica e da avaliação daquela área do conhecimento. Então, assim, tem áreas que são muito mais abertas e propensas à revisão aberta do que outras áreas, né? Então, assim, isso é uma decisão editorial da revista. O Doage não endossa nenhum modelo ou outro. A recomendação do Doage é que deve haver revisão por pares ou revisão editorial, independentemente do modelo adotado, se aberto ou fechado, aberto totalmente, aberto só as identidades, aberto só os pareceres. Existem múltiplas modalidades, muitas formas de organizar a revisão por pares. Ora, então, existe alguma referência de tempo de resposta a um artigo submetido? Tempo para o editor-chefe, tempo para os revisores e máximo de revisões. Não, isso também, de novo, é uma decisão editorial da revista. Sim, o DOAJ, a recomendação é que se publique as datas de submissão, aceite e publicação de cada artigo, o tempo que vai transcorrer entre as etapas do processo editorial, também isso varia muito em função das práticas de comunicação de cada área. Então, por exemplo, eu sei de revistas da área de matemática, por exemplo, em que o artigo às vezes leva 24 a 36 meses para ser publicado. Porque o tempo de maturação das avaliações é muito mais lento naquela área do que em outras áreas. Na área em que eu, Carolina, publico, que é a ciência da informação, em média é 6 meses. Há revistas que conseguem dar uma decisão editorial e publicar o seu artigo em 3 meses. Então, isso varia muito de uma área para outra. Não, o DOAJ não faz inferências e recomendações a respeito disso. A recomendação é para que haja transparência, independente de quais os tempos e movimentos que a revista adota. É, esta pergunta tinha uma segunda, mas acho que a resposta é a mesma. Os revisores podem ser estudantes de doutoramento ou com mestrado. Isso também depende da área. Em algumas áreas podem, as áreas têm práticas de utilizar
pesquisadores em formação. Inclusive, é importante que pesquisadores em formação participem do processo de avaliação, porque isso faz parte da formação. Aprender a dar pareceres é uma parte fundamental da formação de um pesquisador. E há revistas que não, que exigem que avaliadores sejam só pessoas com título de doutorado no mínimo. Então, isso também depende muito das características de cada área, do que cada área considera como nível de maturidade mínimo exigido de um avaliador, né? Então, não há recomendação do DOAJ com relação a isso. Outra pergunta, a questão da endogenia é relativa ao ano em curso? Não, o DOAJ avalia o ano calendário anterior de publicação. Então, se você se a revista está postulando agora, em junho, o que o DOAJ vai avaliar é o ano de 2025. Então, mesmo se você postular no final de 2026, o que o DOAJ vai utilizar é o ano anterior completo. Ele vai analisar todas as publicações realizadas pela revista no ano anterior completo. Por isso que eu usei a expressão o ano calendário anterior. Aqui é a última do chat, depois temos mais 4 no Q&A. Quais as ferramentas mais utilizadas pelas revistas do DOAJ para verificação do plágio? Isso também varia bastante, porque algumas ferramentas são gratuitas, como o CopySpider, por exemplo, mas você tem ferramentas que são pagas, como o Turnitin, a Grammarly, então isso depende muito da instituição e muitas vezes depende também da plataforma de publicação que a ferramenta que o site, perdão, que a revista utiliza. Então, muitas vezes a revista que ela trabalha num OJS institucional, você tem uma instalação do JS que é de uma instituição, como um portal de revistas, e a revista utiliza essa instalação do OJS para fazer a gestão das submissões e da publicação. Essa instalação do OJS, ela tem um plugin associado a uma ferramenta de detecção de plágio. Às vezes a revista tem recursos, ou a instituição tem recursos para pagar uma ferramenta privada, gratuita, comercial, como o Turnitin, que é uma ferramenta ótima, mas é cara. Então, assim, isso depende de cada instituição, na verdade. Não há recomendação por parte do DOAJ por uma ou outra ferramenta, mas pela adoção de alguma ferramenta. Mais uma pergunta, começa por dizer muito obrigada pelo excelente webinar. É recomendável publicar a lista de revisores? Então, essa é uma boa pergunta, assim, eu vejo, assim, da onde eu observo, que ela não é uma prática adotada por todas as áreas do conhecimento. Então, eu vejo ser muito mais comum nas ciências humanas e sociais do que nas outras disciplinas. Publicar o nome dos revisores é um elemento de transparência e é uma forma de dar crédito para o trabalho dos editores. Então, isso é interessante porque o trabalho do parecerista é um trabalho voluntário, custoso e pouco reconhecido. Então, se a revista ela não adota um modelo totalmente aberto de revisão, em que você consiga, por exemplo, quando você publica um parecer para um artigo, e você consegue atribuir um DOI para esse parecer ele automaticamente se converte numa publicação que é contabilizável para o currículo do pesquisador, né? Então, isso é uma forma de você dar crédito e reconhecer o trabalho do revisor. Se a revista não faz isso ou não é capaz, por diferentes razões, de adotar esse modelo, você publicar a lista de revisores, então a lista de todo mundo que colaborou com a revista no ano anterior, é uma forma de você dar crédito para as pessoas, de você reconhecer o trabalho delas, sem abrir o processo de avaliação. Que às vezes o processo de avaliação aberto ele traz algumas questões para as áreas. Há problemas muitas vezes das pessoas se sentirem intimidadas, se sentirem expostas, disso trazer vieses na avaliação, enfim, há várias questões com a avaliação aberta. E publicar a lista é uma forma de você dar crédito e além de trazer transparência para o processo editorial. Então, eu acho que, particularmente lá no periódico que eu edito, a gente publica anualmente, que é uma forma de dar crédito para as pessoas, sem abrir a avaliação. Nós também conhecemos algumas que o fazem. Outra pergunta, porque após uma rejeição por informação discrepante na página relativa a pormenores é aplicado um período de 6 meses sem possibilidade de resubmeter a submissão, não seria preferível, mais útil e até pedagógico um processo interativo de correção e reavaliação?
Bom, essa é uma boa pergunta, assim. Dificilmente uma rejeição ela se dá por pormenores na página. Geralmente pelo editor, pela revista não conseguir aderir aos critérios básicos de qualidade. Geralmente questões de licenciamento, questões de revisão por pares, ou cobranças abusivas, ou falta de informação. A revista ela sempre tem tempo de se preparar para isso, né? Obviamente que o processo de avaliação do DOJ ele também não é infalível, né? Então, assim, o processo, as pessoas erram na avaliação e o processo em si ele pode ser melhorado, né? Então, o que eu posso dizer é que nesse momento a gente está trabalhando no desenvolvimento de uma ferramenta para que o editor possa fazer uma pré-avaliação online para se preparar melhor para a candidatura. Porque vários problemas, várias rejeições que a gente entende, elas acontecem por questões que poderiam ter sido antecipadas caso o editor se preparasse melhor. Então, a gente precisa fornecer elementos para que os editores se preparem melhor. Só a versão PDF do formulário disponível online não é suficiente, porque isso gera dúvidas. Gera dúvidas no preenchimento, gera dúvidas em como atender os critérios. Então, sim, muitas vezes é injusto você ter que esperar 6 meses. Mas isso dificilmente acontece. No processo de interação com o editor que está avaliando a candidatura por parte do DOAJ, ele solicita esclarecimentos e informações quando o site não é claro ou quando ele é incompleto. Mas há questões que são inubliáveis, assim, que não são negligenciáveis, como problemas no sistema de avaliação, problemas de taxas abusivas ou, sabe, algum tipo de publicidade. Então, quando a revista não adere de fato aos critérios, é difícil de não passar 6 meses. Então, mas eu acho que há espaço para melhoria no processo de avaliação, sim. Eu vou deixar esta para o fim, que é da mesma pessoa. O que nos pode dizer sobre a política de utilização de inteligência artificial generativa nas políticas editoriais? Essa é uma ótima pergunta. Isso não é um critério básico de adesão ao DOAJ, ao ter uma política de inteligência artificial. Mas é fortemente recomendável que o periódico tenha uma política de IA. E a política de IA, ela deve abranger que tipos de elementos, né, a gente recomenda, né? Isso faz parte das recomendações que o DOAJ faz no âmbito das boas práticas editoriais. É preciso lidar com a IA, tanto IA generativa na produção dos artigos, né, quanto na produção dos pareceres. Então, a IA ela deve ser considerada, ela deve ser disciplinada, tanto do ponto de vista dos autores, como os autores fazem uso das ferramentas de inteligência artificial na elaboração, revisão do artigo, quanto na própria condução da pesquisa, ou seja, anterior à elaboração do artigo, ou seja, como que as ferramentas da IA foram utilizadas para produzir aqueles resultados e aquele artigo que está sendo submetido para a revista. E também qual é o espaço de uso e como deve ser usada a ferramenta de IA na elaboração da avaliação pelos pareceristas. É muito importante isso. Então, assim, a recomendação é que haja uma política de IA e que ela abranja esses dois papéis, esses dois momentos, tanto a elaboração da submissão quanto a avaliação da submissão. E por fim, daqui das perguntas que temos, pode dar-nos um exemplo de uma revista cujas políticas editoriais sejam claras? Um excelente exemplo. Poxa, difícil, porque na verdade a gente tem 23 mil revistas no DOAJ que têm políticas de ótima qualidade, né? Então, uma coisa que eu falo, por exemplo, o Cielo tem os critérios de avaliação do Cielo são bastante detalhados. São muito mais detalhados, por exemplo, do que os critérios do DOAJ. E o Cielo, ele tem critérios, ele observa vários elementos acerca da página eletrônica da revista. Então, ele tem, assim, seções que são obrigatórias de serem atendidas dentro das políticas editoriais das revistas. Então, uma sugestão que eu faço é olhe as revistas que estão no Cielo, tanto no Cielo Brasil, quanto no Cielo Portugal, no Cielo México. Então, assim, ali tem políticas muito claras, muito completas. Porque assim, o nível de exigência do Cielo com relação às seções, aos tópicos que precisam ser cobertos pelas políticas é muito maior do que o do DOAJ.
Então, assim, se a revista consegue produzir, comunicar políticas no nível de detalhe que o Cielo exige, ela consegue publicar no nível que o DOAJ exige. Então, assim, a minha sugestão é pesquise as revistas que estão no Cielo. Pronto, já não temos mais. Ai, apareceu aqui mais uma pergunta, entretanto. Partilham em algum local dados sobre números gerais de rejeição? Não. A gente fala nas nossas apresentações. Então, eu posso dar um número sobre o ano passado. Deixa eu ver aqui. É porque essas informações a gente considera que são informações confidenciais. Então, deixa eu ver aqui do ano passado quanto foi. Foram 8.000 submissões por ano, entre 8.000 e 8.500 e 10.000 nos últimos 5 anos. A taxa de rejeição está entre 24% e 25%. É bastante. Bastante. E se calhar muitas mais por falta das políticas estarem Exatamente. A maior parte lícitas. das rejeições se deve por inconsistências nas políticas pouco claras, problemas no ISSN, e geralmente é isso, assim, houve uma mudança no ISSN, mudou a propriedade da revista, ou mudou o editor, e a informação no ISSN está desatualizada. E aí isso por isso que a gente recomenda da revista antes fazer a verificação e se preparar. Porque isso pode levar tempo. Às vezes a atualização dos dados de cadastro no ISSN pode levar um mês, pode levar 2 meses, dependendo do centro, né? O ISSN ele tem um cadastro descentralizado. Cada país tem um centro que faz os registros e a gestão dos cadastros do ISSN. Então procure o centro de Portugal para poder fazer a atualização do seu cadastro antes de aplicar para o Doage. Só para ter certeza que está tudo certo. Para não correr o risco de ser rejeitada por uma besteira, que às vezes é um nome, um e-mail de contato. Então, assim, essas informações são importantes. Ótimo. Muito obrigada então a todos, à Carolina, em especial, Nada, e gente. Obrigada pela aos quase 80 oportunidade. pessoas que aqui tivemos Obrigada. connosco. E um bom dia a todos. Bom dia a todos. Boa semana, gente.